Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias. No vídeo de hoje nós vamos realizar o dimensionamento de um reservatório de água fria, tanto para residências como para prédios de apartamentos. Quantos 1000 litros de água esse reservatório vai ter que ter? Vamos falar sobre reservatório inferior, reservatório superior, reserva de incêndio e vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre o dimensionamento de reservatório de água fria. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, anote bem todos os cálculos, fique bem atento, inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você e vamos lá realizar o dimensionamento de reservatório de água fria. Antes de começarmos a realizar o dimensionamento dos reservatórios, é importante a gente comentar sobre os sistemas de distribuição de água. E eles são basicamente 4. O sistema de distribuição direto, o sistema de distribuição indireto, o misto e o hidropneumático. Como é que vai funcionar esses sistemas? No sistema de distribuição direto, não há reservatório de água fria, ou seja, a água que vem da rede pública, ela abastece diretamente os pontos de consumo. É aquela famosa água da rua que a gente fala. Então, aquele nos pontos de consumo vem direto do abastecimento público e não tem um reservatório ali que faz essa distribuição. Esse é o sistema de distribuição direto. No sistema de distribuição indireto, aí sim eu tenho um reservatório. A água da rede pública abastece esse reservatório e aí esse reservatório faz a distribuição por gravidade para essa edificação. Então esse é o sistema de distribuição indireto na qual possui uma reservação de água. Tem o sistema de distribuição misto, em que é meio termo. Alguns pontos de consumo são abastecidos diretamente pela rua, pelo abastecimento público, e alguns outros pontos são abastecidos pela caixa d'água, pelo reservatório de água fria. Esse é o mais comum utilizado aí nas residências. E a gente tem um quarto tipo de distribuição de água, que é o sistema hidropneumático. Nesse sistema é adotado quando na impossibilidade da construção de um reservatório de água fria, na impossibilidade de colocar uma caixa d'água lá em cima na residência, e aí a gente tem que bombear a água lá para cima. Como é que a gente faz isso sem ter um reservatório de água fria? Como é que a gente distribui? Fazendo o sistema de bombeamento. Então, essa água ela é bombeada diretamente para todos os pontos de consumo, sem um abastecimento indireto pela colocação de um reservatório de água fria. Esse é o sistema de distribuição hidropneumático. O que interessa para a gente é o sistema de distribuição indireto ou até mesmo misto, em que nós vamos pegar esse reservatório que faz a coleta dessa água advinda da rede pública e abastece os pontos de consumo ali por gravidade. Mas de quantos 1000 litros deve ser esse reservatório? 1000 litros, 2000 litros, 3000 litros, e aí? É o que nós vamos dimensionar a partir de agora. Para dimensionar um reservatório para uma residência é muito simples. Basta a gente saber quantas pessoas irão habitar ou habitam naquela residência. Vamos supor que nós vamos dimensionar um reservatório de água fria para uma residência com 4 pessoas. E aí, o dado que a gente precisa saber é o seguinte: quantos litros de água cada pessoa vai consumir ali por dia? Quantos litros de água você acha que mais ou menos uma pessoa consome por dia ali numa residência? Bom, para isso não precisa mágica, não tem conta nenhuma para fazer isso. Existem umas tabelas que mostram pra gente quantos litros de água cada pessoa vai consumir em média ali por dia. Essa tabela que você está vendo aí na tela, ela que vai mostrar isso. Então, dependendo se for uma casa popular, ou então um prédio de apartamentos, uma escola, um ambulatório, existem valores específicos, um consumo médio diário ali por pessoa, dependendo do tipo da edificação. Para residências, o consumo médio diário por pessoa é de 150 litros. Então, se cada pessoa consome ali por dia 150 litros e eu tenho 4 pessoas,
4 pessoas vezes 150 litros dá 600 litros de água por dia. E aí, só que a gente tem que fazer o seguinte, a norma ela pede para a gente calcular o reservatório de água fria para no mínimo 2 dias de consumo. Ou seja, se acabar a água, né, se porventura houver uma interrupção no fornecimento de água da rede pública, eu consigo abastecer essa residência por 2 dias. Então basta pegarmos esses 600 litros que nós calculamos do consumo diário dessa residência e multiplicarmos por 2. Sempre vai ser isso. A gente pega o consumo e multiplica por 2, não vai mudar nunca. Então 600 litros vezes 2 dias de consumo é igual a 1.200 litros. E aí nós escolhemos um reservatório com capacidade comercial acima de 1.200 litros. Por exemplo, o reservatório, a caixa d'água ali, de 1.500 litros. Só que agora, suponhamos que nós não sabemos quantas pessoas irão habitar naquela residência. É um projeto novo, então nós não sabemos quantas pessoas vão habitar. Existe uma casa ali que já está sendo habitada, é simples, né? É só contar a quantidade de pessoas e fazer o cálculo. Mas e agora se for um projeto novo? É simples, basta a gente ter o projeto arquitetônico em mãos. E aí no projeto arquitetônico a gente vai ter uma ideia de quantas pessoas irão habitar pelo número de dormitórios. Para cada dormitório de casal, a gente conta 2 pessoas. Para cada dormitório de solteiro, a gente conta 1 pessoa. E mais 1 pessoa se houver um dormitório do quarto da empregada, ok? Então vamos supor que tem um projeto arquitetônico ali de uma casa que será construída e a gente precisa calcular o reservatório de água fria. Então a gente viu no projeto arquitetônico que tem 1 quarto de casal, 2 quartos de solteiro e 1 quarto de empregada. Ou seja, 1 quarto de casal, 2 pessoas, 2 quartos de solteiro mais 2 pessoas, 4, mais o dormitório da empregada, 5 pessoas. 5 pessoas habitarão nessa residência. Então, o cálculo é o mesmo. 5 pessoas vezes 150 litros, porque é uma casa, 5 vezes 50 dá 150, dá 750 litros, e a gente tem que prever para 2 dias de consumo. Então, 750 litros vezes 2 dá 1.500 litros, e essa deve ser a capacidade mínima para o reservatório de água fria dessa residência. E para prédios, como é que vai ser o dimensionamento? Eu digo para você que o dimensionamento é o mesmo. A única coisa que vai mudar é que nós temos que ter uma reserva de incêndio ali. E também que normalmente em prédios a gente tem um reservatório inferior e um reservatório superior, mas o cálculo é o mesmo. Quer ver? Vamos supor que nós tenhamos um prédio de 8 pavimentos. Nesse prédio de 8 pavimentos, vai ter 4 apartamentos por pavimento. Ou seja, se a gente tem 4 apartamentos por pavimento e o prédio tem 8 pavimentos, a gente tem um total de 32 apartamentos. E aí vamos supor que nós vimos lá no projeto arquitetônico e estimamos uma habitação de 4 pessoas por apartamento. Então, se a gente tem 32 apartamentos e 4 pessoas em média por apartamento, nós teremos então 128 pessoas em média habitando nesse edifício. Se a gente tem 128 pessoas, basta a gente multiplicarmos pelo consumo médio diário por pessoa. Mas vamos voltar lá naquela tabela que a gente vai ver que o consumo para prédios de apartamentos por pessoa não vai ser mais 150 litros, vai aumentar 50 litros aí, vai aumentar para 200 litros por pessoa quando se tratar em prédios de apartamentos. Por quê? Porque além dos apartamentos, a gente tem as áreas úteis, né, dos prédios, então a gente tem um consumo maior de água ali por conta das áreas úteis e também por conta que nos pavimentos mais inferiores a pressão da água é maior. Então a gente, consequentemente, vai ter um consumo de água maior, por isso que é 200 litros e não 150 litros. Então se a gente pega 128 pessoas e multiplica por 200 litros, isso vai dar um total
de 25.000 litros e 600. 25.600. E aí, lembra que eu comentei que o cálculo tem que ser para 2 dias de consumo? Em prédios vai ser a mesma coisa, não vai ser diferente do que em residência. A gente vai pegar esses 25.600 litros e multiplicarmos por 2, que vai dar um resultado de 51.200 litros, que é a capacidade total desse reservatório. Só que em prédios, normalmente a gente adota um reservatório inferior e um reservatório superior. Para isso, a gente tem que dividir a água entre esses dois reservatórios. Só que não vai ser metade-metade, 50%, 50%. Vai ser 60% no reservatório inferior e 40% mais a reserva de incêndio no reservatório superior. Então vamos com calma, vamos por partes. Nós temos ali que ter uma capacidade de reservação total de água de 51.200 litros, certo? E o reservatório inferior tem que ser 60%, tem que ter 60% dessa capacidade. 60% de 51.200 dá 30.720 litros. Ou seja, o reservatório inferior tem que ter 30.000 litros 720. O reservatório superior é os 40%. 40% de 5.200 dá 20.480 litros. Então, esse deve ser o consumo, a capacidade do reservatório superior. Só que no reservatório superior ainda vai uma reserva de incêndio. Que essa reserva de incêndio, a norma ela pede para calcular de um jeito, existe um cálculo mais específico para a reserva de incêndio, mas em média as pessoas costumam adotar 20% do consumo diário. O consumo diário é aquele antes de a gente multiplicar o valor por 2, lembra? Que a gente tinha 25.000 litros e 600, a gente multiplicou por 2 para obter a capacidade total. Esse 25.600 litros é o consumo diário. Então 20% de 25.600 litros dá 5.120 litros. Essa deve ser a reserva de incêndio nesse reservatório superior. Então, se a gente já tinha ali os 20.480 litros, que eram os 40% da capacidade total, a gente pega esse valor e soma a reserva de incêndio. Então vai ficar 20.480 litros mais 5.120 litros, que vai dar 25.600 litros. Então, para resumir aqui, nós temos uma capacidade total do reservatório, total de reservação de água, de 51.200 litros, o reservatório inferior com 60% dessa capacidade, de 30.720 litros, o reservatório superior com 40%, que é 20.480, mais 20% para a reserva técnica de incêndio de 5.120 litros, que dá um total de 25.600 litros, certo? Essa reserva de incêndio, ela pode ficar no mesmo reservatório superior, né, no mesmo reservatório de uso comum, só que ela deve ser separada do consumo comum. Então tem que ter um registro independente, uma saída independente somente para a reserva de incêndio. Não pode se misturar ao uso comum, ok? Então é por isso que algumas empresas adotam um reservatório à parte, né, que é o RTI, a Reserva Técnica de Incêndio, certo? Então, mas não tem problema nenhum ficar no mesmo reservatório, contanto que a saída seja independente e não seja misturado com a saída da água de uso comum. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e aprendido aí como realizar o dimensionamento de um reservatório de água fria. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que nós vamos esclarecer para você. E se ficou ainda com dúvida aí nos cálculos, volta aí o vídeo, assiste novamente, que é bastante cálculo, e eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvida. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos.
acompanhar-nos também na RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante pra gente. Deixa já o like aqui no vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa também o seu comentário a respeito e nos vemos em um próximo vídeo.